noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Podem dizer graças a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 2. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 2, quem encontrou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, podemos ler? Dias depois, Marcos capítulo 2, versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. E muitos afluíram para ali, tantos, que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por nós estarmos reunidos em teu nome neste lugar. Pedimos ao Senhor que fale conosco. Pedimos ao Senhor que nos exorte, nos edifique, nos console pela tua santa e poderosa palavra. Deus, eu sei que eu não tenho nada para oferecer, mas a tua palavra por si só tem o poder de libertar, de transformar o coração do homem. Não permita, Deus, que o inimigo roube a palavra aqui ministrada, e que nós, no nome de Jesus, possamos sair daqui transformados, edificados, mais crentes em Ti. É essa a nossa oração que apresentamos no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto eu preguei alguns dias na nossa congregação lá em Boa Família, e esse texto falou muito comigo esses dias, tomou meu coração, e eu não consegui mais sair fora desse texto, porque tem assim algo muito importante dentro desse texto para o nosso coração. A forma que eu vou pregar hoje é um pouco diferente. Nós vamos mencionar os versículos e estudando expositivamente, mas eu quero que juntamente com você apresentar os personagens que existem nessa história. Aqui aparecem 5 personagens. No versículo 1 ao versículo 12 aparecem 5 personagens. Como os puritanos faziam, eles liam a Bíblia procurando se encaixar em um daqueles personagens que eles estavam ali lendo. E hoje aqui, nessa palavra,
Eu quero que você tente se encaixar em um dos personagens dessa história. Eu tenho certeza que com a ajuda da palavra de Deus, o Espírito Santo vai clarear a sua mente e você vai sintonizar aí, vai saber onde você está localizado aqui nessa história. Amém? Amém ou não amém? Amém. O primeiro personagem está no versículo 1. Olha comigo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Quem é esse personagem? Jesus. Jesus, ele é o primeiro personagem que aparece nessa história. Quem é Jesus? Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus? Nascido de Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que esse mesmo Jesus, que foi escarnecido, humilhado, cuspido, colocado nele a coroa de espinho, esse mesmo Jesus, ao terceiro dia, diz a palavra que ele ressuscitou. Diz a palavra que foi dado a esse Jesus o nome que está acima de todos os nomes. Diz a palavra do Senhor que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus agora vai para a sua casa. Eu não sei o motivo pelo qual ele vai na sua casa. Creio eu que todo mundo que vai para casa, ele vai para descansar. Ele vai para talvez ter um momento de descanso. Mas a multidão não deixa ele em paz. Aonde ele ia, a multidão ia. Jesus ia para o deserto, a multidão estava lá. Jesus ia para o monte, a multidão estava lá. Descia do monte, a multidão também estava lá. Eles foram para casa e Jesus também estava lá. E o texto vai dizer, no verso de número 2, que Jesus estava anunciando a palavra de Deus. Qual era o propósito do ministério de Jesus? Pregar o evangelho do reino de Deus. O propósito da vida de Jesus aqui era anunciar ao coração dos ouvintes a palavra de Deus. Essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que transforma, essa palavra que muda o coração do homem. E ali ele estava anunciando a palavra do Senhor. Jesus, por exemplo, no seu ministério, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, ele prega o maior sermão já pregado na história, que é o Sermão da Montanha. Ele ensina os seus seguidores, os seus discípulos. Em Marcos capítulo 4, ele prega sobre as parábolas do reino de Deus. Ou seja, Jesus, ele tem no seu ministério o intuito de anunciar a palavra. Jesus cura, responde para mim, sim ou não? Jesus liberta, sim ou não? Jesus transforma, sim ou não? Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas o maior propósito de Jesus na terra é salvar o homem pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, ele veio curar, mas o propósito principal não é curar. Ele veio manifestar a glória dele, mas o propósito central não é esse. O propósito é pregar a palavra. Diz o salmista assim: enviou-lhe o Senhor a sua palavra e os curou. Somos curados, transformados pelo intermédio da palavra de Deus. E Jesus está dentro da sua casa, ou ministrando esse evangelho. E a Bíblia vai nos ensinar que a multidão vai para lá. A porta da casa de Jesus fica lotada de gente. Olha o texto no verso 2. Muitos afluíram para ali. Ali aonde? Na casa dele. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Olha o verso 4. E não podendo aproximar-se dele por causa de quem? Acompanha no texto comigo que você vai pregar junto comigo. Eles queriam levar alguém a Jesus e a multidão não deixou. Aqui eu apresento o segundo personagem dessa história.
Primeiro personagem, quem é? Segundo personagem, a multidão. A multidão estava à porta. A multidão estava ouvindo a mensagem do Evangelho. A multidão está recebendo a palavra do Senhor. Mas tome cuidado, que ser multidão não quer dizer nada. Por que, pastor, que ser multidão não quer dizer nada? Porque eles estavam onde Jesus estava, eles ouviam o que Jesus pregava, eles estavam participantes daquele momento, mas a vida deles continuava a mesma. Quer ver um exemplo? Marcos capítulo 5, a Bíblia vai dizer que existia uma mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos. A Bíblia nos ensina que Jesus vem com a multidão apertando. Ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla do vestido desse homem, eu ficarei curada. Diz a palavra do Senhor que ela não tinha força, ela foi rastejando. Ela se rasteja para ir até Jesus. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que quando ela toca na orla do vestido de Jesus, Jesus para. E ele pergunta assim: alguém me tocou? E alguém dos discípulos vai responder da seguinte forma: olha, Senhor, claro que alguém te tocou, porque a multidão te aperta. A multidão está encostando em você. A multidão está esbarrando em você. E você ainda tem ousadia de perguntar quem te tocou? Sim, porque eu estou perguntando quem me tocou, porque a multidão está encostando em mim. Vou falar de novo. Existe uma diferença entre tocar e encostar. A mulher vai e toca. A multidão esbarra. A multidão está apertando, a multidão está em volta, a multidão está vendo. Só que a cura vai para quem? Para quem toca. Então ser multidão não faz diferença nenhuma. Quer ver outra coisa da multidão? O cego Bartimeu, ele ouve falar que Jesus está passando e vem uma multidão com Jesus. Ele faz a pergunta assim: quem é que está vindo aí? Aí a multidão responde: é Jesus de Nazaré. Olha como é que o cego clama: Jesus, filho de... Mas não foi informado a ele que era Jesus de Nazaré? Por que ele está gritando Jesus, filho de Davi? Está pegando a palavra aí? Isso traz uma mensagem para o seu coração. Porque quem via Jesus como Jesus de Nazaré. E quem não estava vendo, via ele como filho de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Quem estava vendo não via, quem não via estava vendo. Porque a multidão estava vendo, mas era apenas um simples homem. A multidão estava lá, mas não aconteceu nada. Ele cura o homem. E a multidão ainda ajuda a repreender, gritando para que ele se calasse. Mas ele continua gritando. Outro exemplo da multidão: domingo, Jesus está entrando aonde? Em Jerusalém. E eles estão com os ramos, gritando assim: bendito o que vem em nome do Hosana nas alturas. E está lá a multidão, os raminhos. A mesma multidão na sexta-feira estava gritando: crucificam. Porque ser multidão não faz muita diferença. João capítulo 6, Jesus multiplica o pão e todo mundo alimenta daquele pão. Quando Jesus traz um sermão duro, leva eles para o compromisso, para andar com eles, diz lá o versículo 65 em diante, vai dizer assim: e muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, dizendo: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Ou seja, a multidão come do pão que Jesus multiplica. A multidão vê o milagre que Jesus faz. A multidão está presente, participando de tudo. Mas a vida dela nunca é mudada. Observe que essa multidão aqui, nesse texto, ela ainda é pedra de tropeço. Por quê? Ela estava na porta. Cuidado, para que você e eu não sejamos multidão na porta, impedindo de quem quer chegar a Jesus chegar. E tem muita gente no evangelho assim. Ele é pedra de tropeço no evangelho, porque ele está na porta impedindo que demais pessoas cheguem.
E tem muitas pessoas no evangelho dessa forma. Eles estão querendo trazer o doente, estão querendo trazer o enfermo, não podem, por causa de quem? Da multidão. Cuidado, irmãos. Grandes ajuntamentos, igreja cheia, aos domingos, não quer dizer nada. Tem muita gente que fica anestesiado com esse tipo de evangelho. A igreja está cheia, e a gente gosta desses números, isso é legal. Mas grandes ajuntamentos, show gospel, se falar que vai ter um show gospel na praça, a gente enfrenta chuva, sol, calor, senta, chora e faz tudo. Mas não quer dizer que aquela multidão ali agrada a Jesus. Cuidado, para que eu e você não nos tornemos multidão no evangelho de Jesus. E essa multidão estava presente, estava participando, estava vendo, mas não fazia nada. Outro personagem, olha o versículo de número 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um terceiro personagem. Primeiro personagem, Jesus. Segundo personagem, a multidão. Terceiro personagem, o paralítico. Esse personagem aqui é apropriado para aquele que não consegue andar. Você olha para o paralítico e sabe que ele não tem força de andar, não tem capacidade de caminhar. E isso pode ser aplicado no mundo espiritual da seguinte forma: o paralítico é aquele que não consegue ir até Jesus sozinho. O paralítico é aquele que não consegue pelas suas próprias forças caminhar. E existem cristãos assim, que ele já não tem força mais para orar, ele já não tem força mais para ler a palavra, ele já não tem força mais para jejuar, ele já não tem força mais para buscar a palavra de Deus, ele já não tem forças mais para fazer a vontade de Deus. Ele se tornou um paralítico na fé. O grande perigo de nós nos tornarmos um paralítico na fé é que nós vamos depender da ajuda dos outros sempre, e sempre vivendo de oração. Me ajuda em oração. Não tenho nada contra quem pede oração, tá, irmãos? Você deve pedir mesmo, mas você viver e não orar é errado. Você pedir oração e você mesmo não orar, tem algo errado no seu evangelho. O paralítico aqui, ele apresenta uma característica que talvez está acontecendo na sua vida. Você chegou aqui sem força para nada. Você chegou aqui arrastado. Talvez alguém te trouxe na maca. Talvez alguém te carregou para estar hoje na igreja, porque você não tem mais o desejo de estar na presença de Deus. Mas eu quero te dizer que o primeiro personagem que eu apresentei tem poder de mudar a sua história. Eu estou te dizendo nessa noite que o homem chamado Jesus de Nazaré quer ter um encontro com você. E ainda que você chegou aqui paralítico, você pode sair perdoado, curado, transformado para a glória de Deus. Então, esse é o terceiro personagem. Ele não consegue andar, ele não consegue caminhar, ele precisa de ajuda. E o quarto personagem está no verso de número 6. Diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Agora o quarto personagem vai aparecer aqui como os escribas e fariseus. Sempre quando tinha um escriba também estavam os fariseus juntos. Quem é o quarto personagem? Eles estão dentro da casa, estão assentados. Mateus capítulo 23 vai falar sobre Jesus repreendendo os fariseus hipócritas. Depois, se você quiser aprender, você lê sobre Mateus 23, o capítulo de Mateus 23. O versículo 2 diz assim: na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e fariseus. O versículo de número 6, a Bíblia vai dizer assim: eles gostam de assentar
nos primeiros lugares da sinagoga, para serem vistos pelos homens. Uma característica muito grande dos fariseus é estar assentado. Ele gosta do primeiro lugar, não estou falando que quem está aqui primeiro é fariseu, tá? Ele gosta de assentar para ser visto, notado. Ele gosta de se assentar na cadeira de Moisés para todo mundo olhar e achar que ele é o tal. Ele gosta de ter aparência. Lucas 7,36 vai contar uma história de um fariseu que convidou Jesus para ir na casa dele jantar. Chegou lá, a mulher lançou uma adoração aos pés de Jesus, chorou, enxugou os pés de Jesus com os cabelos. O fariseu que estava recebendo Jesus na sua casa disse: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe está tocando, porque ela é pecadora. Aí Jesus vai repreender aquele homem, porque fariseu é assim, ele gosta de estar assentado. Quando acontece algo, ele se levanta para criticar. Fariseu, ele gosta de criticar o louvor, mas não faz nada para ajudar, nem cantar, canta. Fariseu, ele fala que a oração na igreja está fraca, mas quando tem relógio de oração, ele não vem. Fariseu, ele fala que a igreja não faz evangelismo, mas quando tem, ele não vai. Porque fariseu fala assim, a igreja não está crescendo, mas também ele não faz nada para ajudar a igreja a crescer. Porque aí quando acontece algo, ele vai e se levanta para criticar. Olha só, Jesus acabou de dizer para aquele homem: perdoados estão os seus pecados. Os fariseus se levantaram, porque eles não suportam ver o crescimento da obra de Deus, o que Jesus faz. Eles não creem na divindade de Jesus, que Jesus pode perdoar, que Jesus pode transformar, que Jesus pode curar, que Jesus pode perdoar os pecados. Talvez nós, com a nossa religiosidade, estamos sendo esse tipo de gente, fariseus, que gostam de assentar, ouvir e ir para casa viver o nosso evangelho. Eu até gosto das músicas, eu até gosto das canções, eu até gosto dos louvores, eu até gosto da palavra que é pregada, mas essa palavra não muda o seu coração. Tome cuidado, porque talvez eu e você estamos nos tornando fariseus, escribas, que não faz nada, está perto de Jesus, mas quando acontece algo, se levanta para criticar. Ele sempre aponta um problema, mas nunca é parte da solução do problema que ele aponta. É sério. E nós precisamos entender que se eu e você estamos sendo fariseus, a gente tem que dar meia volta no evangelho que nós temos vivido e recomeçar novamente, abandonar as velhas práticas, deixar de lado aquilo que nos impede e se aproximar do Senhor e pedir: Deus, limpa o meu coração. Eu falei de Jesus, falei da multidão, falei do paralítico e agora eu estou falando dos fariseus. E o quinto personagem, que é esse que eu gosto demais, é os 4 homens. Olha o versículo 3. Alguns, olha como que ele é chamado por Marcos, os 4. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quem? 4 homens. Aqui aparece o quinto personagem, os 4 homens. E tomara que nós sejamos eles, os 4 homens. Jesus não tem como a gente ser. Tem como a gente ser multidão, tem como a gente ser o paralítico, tem como a gente ser os fariseus, os religiosos, e tem como a gente ser os 4 homens. Você vai sondando o seu coração, ver quem que você é na história. Qual a primeira característica apresentada desses 4 homens? Número 1, eles levam pessoas a Cristo.
A primeira característica desses homens é levar pessoas a Jesus. E se eu e você somos esses 4 homens, nós temos levado pessoas a Cristo. E eu te pergunto, você tem falado do Evangelho para os seus amigos? Você tem falado de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor? Você tem falado de Jesus para as pessoas da sua casa? Sempre, amados, nós precisamos entender que se nós formos esses 4 homens, e essa é a função da igreja, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Irmãos, é desejo de Deus que sejamos esses 4 homens, que levam pessoas a Cristo. Eu conversando com um rapaz da nossa célula, e ele comentou lá na célula da seguinte forma: pastor, eu trabalhei quase que uma madrugada inteira com um rapaz, e eu fui falando o que Jesus estava fazendo na minha vida, fui falando da palavra de Deus, fui falando que eu era assim, fui falando que eu era assado, fui falando que eu era assim, eu era assado, e chegou lá tanto que ele falou assim: eu quero esse Jesus para a minha vida. Como é que eu faço para aceitar esse Jesus? Você não precisa ir da igreja, não, nós vamos orar agora. Você vai entregar a sua vida para Jesus. E no trabalho eles pararam, ele entregou a vida para Jesus, e ele começou a caminhar para a glória de Deus. Sabe o que eu vejo, irmãos? Não tem hora nem lugar para levar pessoas a Cristo. E se você é a igreja do Senhor, você faz essa função, leva pessoas a Jesus. Uma das funções que Jesus chama os seus discípulos, ele apresenta os seus discípulos, é ser sal e luz. Eu gosto do sal porque o sal, ninguém consegue ver, mas ele está. E se faltar, você também percebe. Não é assim? Se tiver demais, aí é o crente enjoado. Pastor Everton, novo convertido. Vamos lá na igreja, senhor. Quem aqui já foi parado? Ó, já levantou umas 20 pessoas. Se tiver demais, é enjoado, mas na dose certa fica. É essa a função. Eu e você precisamos levar pessoas ao Evangelho. A sua função como um verdadeiro cristão é apresentar Cristo às pessoas. Esses dias a gente também estava falando na nossa célula sobre evangelismo, que é uma dos nossos pilares, missões. E a gente discutindo sobre a nossa igreja é forte no evangelismo ou não. E a gente chegou na seguinte conclusão: talvez a gente não tenha feito aqueles evangelismos de rua, que entrega um panfleto, bate na casa de um, bate na casa de outro, e não tem feito esses evangelismos em massa. Mas eu tenho percebido que toda pessoa que entra aqui, ela é evangelizada. Porque o Evangelho de Cristo Jesus tem sido pregado autêntico aqui nesse lugar. Isso é importante, irmãos, porque o que acontece? Talvez você não consegue apresentar Cristo a alguém, mas você pode fazer como esses homens. Talvez eu não consiga resolver o seu problema, mas eu vou te levar para quem consegue te apresentar Cristo. Então eu vou dizer, se você não tem a capacidade de apresentar Cristo, traga pessoas para cá, eles vão ouvir o Evangelho e vão ser mudados para a glória de Deus. Eu creio nisso. Então, irmãos, a primeira função desses 4 homens, que tem que ser a função da igreja, é pregar o Evangelho, é anunciar Jesus, é fazer o nome de Jesus reconhecido em todo e qualquer lugar. Amém? E eu te pergunto, não precisa responder, você tem sido um desses 4 homens que anuncia Jesus, que leva pessoas a Jesus? Segunda característica desses homens, eles, no verso 4, vai apresentar para nós que eles vão pela frente, não conseguem. Eles vão pelo lado, não conseguem. Eles vão pelo fundo, não conseguem. Aqui eu estou conjecturando, mas o texto vai dizer que eles não conseguiram ir pela frente. O que eles fizeram? Foram pelo telhado. Descobriram onde Jesus estava. Isso se chama estratégia. Eles descobriram onde Jesus estava, abriram o buraco no telhado e desceram o paralítico naquele lugar.
Paulo vai dizer assim, olha a estratégia de Paulo. Eu fiz de fraco para com os fracos. Eu fiz de tudo para ver se eu consigo ganhar ainda alguns. Ele tem estratégia para ganhar as pessoas. Está conversando de política, ele infiltra lá e fala de Jesus. Está conversando de futebol, ele infiltra lá e fala de Jesus. Ele não pode ser como o mundo, mas ele está sempre atuante na sua estratégia de anunciar Cristo. Nós precisamos ter estratégias. Começando a orar, buscar. Se não está dando certo de um jeito, vai de outro. Porque a estratégia é importante de levar pessoas a Cristo. Se você tiver estratégia, eu tenho certeza que você ganha alguém para Jesus. Estratégia de pagar um lanche depois do culto. Convidar o visitante, vamos lá, hoje, se você for na igreja, eu pago a pizza. Eu vou levar meu pastor ainda. Se você não conseguir ganhar ele para Cristo, ganhe ele para você. Se torne amigo de alguém. Ore pela vida de alguém. Interceda pela vida de alguém. Que no tempo certo Jesus salva ele também, liberta ele, transforma a vida dele. Tudo é no tempo de Deus. Primeira estratégia, eles levam pessoas a Cristo. Segunda coisa, eles têm estratégias. E a terceira coisa que é apresentado por esses 4 homens, eles vencem os obstáculos. Igreja de verdade vence tudo. Igreja do Senhor, ela vence todos os obstáculos. Não deu pela frente, nós vamos pelo teto, mas nós vamos. Ei, meu irmão, nós não podemos parar em pequenas coisas. Nossa igreja de verdade não para. Lembra lá de Neemias? Neemias, a Bíblia diz que ele começou a reconstruir os muros. Opositores veio de tudo quanto é lugar para ele parar aquela obra. Mas ele não parou. Porque ele venceu os obstáculos, ele venceu os opositores, ele venceu as dificuldades, ele venceu aquilo que estava fazendo com que ele parasse, mas ele não parou. Isso é importante, meu irmão, que você precisa vencer os seus obstáculos. Sabe o que talvez as pessoas do mundo olham para nós e veem? O crente está todo atribulado lá. Você chega e fala assim, você é crente para quê? Esse cara está mais atribulado que eu. Você não venceu nem os seus obstáculos ainda, como é que você está querendo me levar para Jesus e falar que esse Jesus vai me abençoar? Então, irmão, faça chuva ou faça sol, sirva a Deus. No tempo de tempestade, sirva a Deus. Está no deserto, sirva a Deus. Está na prosperidade, sirva a Deus. Aconteceu tudo de errado, sirva a Deus. Aconteceu tudo de bom, sirva a Deus. Em nome de Jesus, vença os seus obstáculos. Esses 4 homens, eles vencem os obstáculos. E a outra coisa que apresenta aqui, que é muito importante, que eu gosto, eles não têm nome. Pergunta para o irmão que está do seu lado, qual é o nome dos 4 homens? Eu sei o nome dos 4. 4 homens. A Bíblia não fala. Isso aqui traz uma lição para mim e para você. Que para fazer algo para Deus não precisa ter. Pegou. Eu e você precisamos nos mover não por aquilo que nós somos reconhecidos, mas por aquilo que existe dentro de nós. Nós nos movemos não é pelo título. No dia que eu for consagrado, eu faço. No dia que alguém me reconhecer, eu faço. Se você esperar reconhecimento do homem, você começou no evangelho errado. Porque a igreja não é lugar de reconhecimento. Aqui não é lugar, não é IML. Nós precisamos entender, irmãos, olha só, que nós aprendemos na palavra de Deus, consagração, ela é algo das que acontece, sim, mas não é por aí, que as pessoas estão, a pessoa converteu, não, esse aqui já é diácono, esse aqui já é missionário. Se você perguntar uma pergunta bíblica simples para a pessoa não sabe. Abra no livro de Filemão, onde que está, no Antigo ou no Novo Testamento, não sabe.
está consagrada a missionário, está consagrada a pastor, está consagrada a presbítero, é o que for. Está muito errado isso. Nós precisamos entender, e todo mundo que vem ser recebido aqui, ontem o irmão me falou, o Wesley viu, estava lá no campo, aí ele falou assim, eu sou consagrado a presbítero, estou desviado, se eu for para a sua igreja, eu vou ser diácono lá, é ou não é? Eu falei, não, lá você vai ser membro. Porque, irmãos, as pessoas estão confundindo as coisas. Precisa ter nome para fazer a obra de Deus. Ah, não, é porque eu preciso ter uma consagração missionária para eu ir para o campo. Não, seja um missionário e no tempo de Deus as coisas vão acontecer na sua vida. Aí o texto vai dizer que eles não têm nome. Eles não aparecem nome. Outra característica, presta atenção. Quem aqui já carregou uma maca de alguém que estava passando mal? Levanta a mão. 2 pessoas, só 3. Agora eu vou fazer uma pergunta mais funda aí. Quem já carregou caixão com alça? Já aumentou. Você cata no caixão, o cara não está ajudando em nada. E tem gente que amolece o braço ainda, você carrega sozinho. Um dia o pastor F, entramos numa prova, pegamos lá o caixão, só tinha 4, geralmente é 6. Aí fomos nós 4, atravessamos o cemitério inteiro, até no final dele. Chegou lá e falei assim, meu braço não está mexendo mais não. O que é isso aqui? Eles estão carregando um paralítico. E eu te faço uma pergunta, 2 carregava? 1 carregava? 3 talvez não carregava. Precisou de... E aqui tem uma lição para a nossa vida, porque juntos a gente consegue um propósito. Porque sendo igreja, a Bíblia diz que é melhor nós sermos 2 do que se um cair o outro. O cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente. Está trazendo uma lição que se nós trabalharmos unidos, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Trabalhar unido é isso, irmãos. Porque imagina, se um bambeou, o outro segura, Agora, jamais eles conseguiriam fazer essa proeza sozinhos. Ou um só. Que é isso? É um sinal para a minha vida e para a sua. Que nós juntos, nós vamos conseguir algo. Nós juntos, nós vamos fazer algo. Que você possa ser um desses homens. Os 4 homens. Você pode ser a multidão. Pode ser os escribas e fariseus, pode ser o paralítico e pode ser um desses 4 homens, ou os 4 homens. E agora eu aplico a palavra. Eles levaram o paralítico para Jesus, sim ou não? Está lá o paralítico. Jesus olha para aquele homem e diz assim, filho, os teus pecados estão... Olha, mas a gente está trazendo ele porque ele é paralítico, não tem nada de coração nisso aqui. A gente quer que o Senhor resolva um problema dele que ele não anda. O que o Senhor está falando agora de perdão de pecado? Aqui apresenta o Evangelho para nós, que antes de Deus resolver aquilo que está do lado de fora, Deus quer resolver o que está dentro. Ei, irmão. O que adianta Deus te curar e você ir para o inferno? O que adianta Deus te prosperar e você ir para o inferno? O que adianta Deus realizar todos os seus sonhos e você ir para o inferno? Não adianta nada. O maior milagre é o milagre da salvação. O maior milagre é Jesus olhar para dentro do meu e o seu coração e entender, nós somos miseráveis, e Ele está liberando uma palavra, filho, os seus pecados estão perdoados, aleluia. Talvez você entrou aqui paralítico, mas não é o problema de não andar que vai fazer você ir para o inferno, é o problema de um coração corrupto que vai fazer você ir para o inferno. Mas tem uma palavra de Deus, que Jesus está bradando para o meu e o seu coração, filho, os teus pecados são perdoados. O Evangelho, Deus pode fazer grandes coisas, Deus pode prosperar, pode, Deus pode te dar cura, pode, Deus pode te libertar, pode, mas o maior milagre do Evangelho é a salvação, e graças a Deus que nós recebemos a salvação. Ele olhou para dentro de nós e disse, filho, os teus pecados
estão perdoados. Só que o fariseu não entende isso. O hipócrita não entende isso. O que ele entende? Ele entende que só se Cristo fizer no exterior que é milagre. E existe um tanto de gente no Brasil pensando que milagre é o paralítico andar. Não, milagre é ele pegar a prostituta e fazer ela mãe de filhos. É pegar o ladrão e fazer ele um homem honesto. É pegar um homem sem caráter e fazer ele ter caráter. É pegar um mentiroso e fazer ele um homem de verdade. Isso é milagre. Aí ele falou assim: só que vocês estão arrazoando no coração de vocês. Eu vou provar para vocês um negócio. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. O que é mais fácil? Dizer: filho, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Vamos lá. Vou fazer um teatro aqui com a Layara Ferrucci. Senta aqui para mim, fazendo favor. Senta aqui, pode sentar, vocês dois bonitinhos. Vamos lá. Olha o teatro. Olha só. Eu vou virar para a Layara e ela é a paralítica que não anda, certo? E eu vou falar assim para o Ferrucci: Ferrucci, os teus pecados estão perdoados, amém? Amém. Foi uma coisa que eu liberei. Ninguém sabe se isso foi uma verdade, sim ou não? Agora o que acontece? Jesus vai falar assim: para provar que o que eu falei para ele é uma verdade, eu vou dizer: filha, levanta e anda. Ela não vai levantar. Por quê? O que eu falei para o Ferrucci é uma mentira. Jesus está falando assim, ó: para provar para vocês que eu estou liberando cura de perdão no coração dele, eu faço algo no exterior. Antes, segura. Isso é ensaiado. Filha, toma o teu leito e anda. Ela levantou, por quê? Foi uma verdade do coração. A mensagem que Jesus está trazendo, obrigado, Deus abençoe. A mensagem que Jesus está trazendo é assim: antes dele fazer por fora, ele faz por dentro. Talvez você chegou aqui, não é precisando que Deus resolva o problema seu no casamento, é precisando que ele te perdoe, que ele te salve. Talvez você chegou aqui pedindo que Deus te restaure emocionalmente, mas o que ele está querendo te dizer é que ele precisa perdoar seu coração. Talvez você chegou com inúmeros problemas aqui na casa de Deus e precisa que ele libere essa palavra no seu coração. Filho, os teus pecados estão perdoados. O que ele vai fazer por fora é consequência do que ele está fazendo dentro. Oh, meu amado, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui, porque o maior milagre, você precisa entender que é o milagre do coração. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: filho, o teu pecado, os teus pecados estão perdoados. Qual que é a mensagem de Deus para o meu e o seu coração? Se ele fizer por fora, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. O que é interessante, ele visitar o seu interior. Sabe por quê? Porque no dia que ele visitar o seu coração, você não vai buscar mais nada no exterior, porque você vai estar completo. E quando nós estamos completos no coração, não buscamos milagres externos. A minha oração é que você entenda que talvez você chegou aqui como um paralítico, sem força, sem desejo de caminhar, precisando que alguém te leve. E sabe o que eu acho bonito na história desse paralítico? Ele reconheceu que ele precisava de ajuda. E talvez sozinho você não consegue. Você só precisa detectar quem que é os 4 homens. Quem é os 4 homens aqui? Tem alguém que precisa me ajudar em oração. Tem alguém aqui que precisa pagar o preço por mim, comigo. Tem alguém aqui que precisa orar juntamente comigo. Tem alguém aqui que precisa me ajudar a aproximar de Jesus. E ele deixou-se ser levado. E Jesus fez a obra. Liberou cura e todos deram glória
a Deus. É sempre assim, porque a gente dá glória só naquilo que a gente vê e nunca aquilo que a gente não vê. Talvez pessoas estão aqui nessa noite, a gente não está vendo milagre nenhum, mas no coração de alguém está acontecendo milagre. Se um paralítico levantar aqui hoje, ou um câncer ser curado aqui hoje, a gente vai chorar, espernear, chorar a noite inteira, porque a gente viu algo. Mas o maior milagre é alguém dizer assim: eu quero Jesus. O maior milagre é alguém falar assim: sem Jesus eu estou indo para o inferno. Sem Jesus eu não posso nada. Você pode ficar de pé no seu lugar? Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Que possamos ouvir no mundo espiritual ele dizendo assim: filho, os teus pecados estão perdoados. O maior milagre, volta a falar, é o milagre da salvação. Que você possa ouvir dele, do Espírito Santo, salvando a sua alma, salvando o seu coração, salvando a sua vida, no nome de Jesus. Nós vamos ceiar nesse momento. Eu convido os diáconos, o grupo de louvor. O Espírito Santo está liberando uma palavra no coração de alguém: filho, os teus pecados estão perdoados. E a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Irmãos, é o momento da Santa Ceia, onde nós vamos celebrar a vida de Deus em nossos corações. Eu tenho observado que muitas pessoas estão se aproximando do Evangelho pelos benefícios, e não por aquilo que Jesus é. Mas a Bíblia nos ensina a examinar o homem a si mesmo. O que é o autoexame? Não é saber se você pecou ontem. Ontem eu não pequei não, hoje eu fiquei um dia abençoado, não pequei. Não é assim. É da última ceia para cá, 30 dias, que nós passamos esse mês. Como está o seu cristianismo? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu coração diante do Senhor? Essa é a análise que nós precisamos fazer. Pastor, eu tenho algumas coisas que eu ainda preciso vencer e tal. Irmãos, esse é um papel seu, de analisar o seu coração e ver como você está vivendo.
não fica adiando não, porque adiar não resolve o seu problema. Que nós, em nome de Jesus, possamos analisar, examinar, olhar para dentro de nós e ver como está o Evangelho de Cristo e como eu estou vivenciando ele na prática. Amém? E nós vamos orar pelo alimento da ceia. Eu peço o diácono Hélio, diaconisa Mirna, que pegue as bandejas em nome de Jesus. Nosso diácono Duda vai estar orando, consagrando o pão e o suco diante do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós consagramos, Deus, esse alimento a Ti, Senhor, que é o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor, que representa o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor. Que o Senhor abençoa, Pai, esse alimento, abençoa nossas vidas, ó Deus, que nós possamos, Deus, refletir, nos analisar, Senhor. É isso que eu peço a Ti, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode servir e nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Você que não vai ceiar, por favor, se assente. Em nome de Jesus. Deus enviou Seu Filho amado para levar, na cruz morrer. Cante isso. Por Meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então terei vitória, terei vitória, irei à glória, terei glória ao meu Jesus que vivo está. Você pode cantar isso? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você que está sentado, fique de pé. porque Ele vive. Vamos cantar. Temor não há, mas eu venci. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sai, igreja. Cante isso. Posso crer. Ele vive, aleluia. Eu sei que a minha vida está. Meu Jesus, que Aleluia. Irmãos, talvez você chegou aqui nessa noite como uma multidão, e Deus está falando assim: larga de ser multidão. Talvez você chegou aqui nessa noite como paralítico, e Deus está liberando para você o coração em nome de Jesus. Ser curado agora dos seus pecados. O Espírito Santo está liberando uma palavra em nosso coração. Filho,
os teus pecados estão perdoados. Irmãos, ceiar é entender essa verdade. Não somos santos, não somos melhores do que ninguém. A gente é pó, cinza, é como uma folha seca jogada no chão, mas o Senhor nos alcançou. E o texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Aleluia. Deus Santo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Tomamos todos. Você pode dar uma palavra de glorificação a Deus? Maravilhosa graça, pode ir. Agradeça a Deus agora. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça. Levante as suas mãos e agradeça. Teu amor que não falha, ei, tomou o meu lugar, Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, tua dívida. minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, Ei, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Você que é salvo, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. obrigado, Senhor, pela tua redenção. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Nos alcançou, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe, tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Cantando isso, vai! Digno é o Cordeiro que
morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça. Teu amor que